Porque agora, Edu, a gente tem um chamado ao vivo do Rio de Janeiro, a repórter Agatha Meirelles, com mais informações a respeito desse dado mais do que preocupante que a gente divulgou sobre UTIs, ocupação de UTIs no Rio de Janeiro. O que você conta pra gente, Agatha? Bom dia. Oi, Thaís. Bom dia para você, bom dia a todos. Bom, a gente só tem hoje um leito de UTI disponível na Rede SUS aqui na capital fluminense, na cidade do Rio de Janeiro. Na prática, o que isso quer dizer? No momento que a gente tem mais de 200 pessoas na fila aguardando por um leito de UTI, só tem um disponível para internação para Covid-19 aqui no Rio. Esse dado divulgado pela Fiocruz, que fala também sobre 99% de taxa de ocupação e que na semana passada a gente chegou a 100% de leitos de UTI ocupados aqui na cidade. Isso na Rede SUS. Para o ouvinte entender, isso inclui unidades federais, estaduais e também municipais. Então, em toda a Rede SUS aqui no Rio só tem esse um leito de UTI disponível. Há esse alerta, então, da Fiocruz falando sobre a situação crítica que vive a saúde municipal do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, nessa semana, na quarta-feira, a gente registrou a maior média móvel de mortes aqui na cidade, chegamos a quase 170, isso desde julho desse ano. Em julho, a gente tinha, lembrando, um pico da pandemia. Desde então, a gente vem com os dados crescendo, só que em dezembro a taxa de ocupação voltou a crescer e muito. De acordo com a Fiocruz, eu conversei com alguns especialistas, o que eles falam é que essa taxa de ocupação de agora é reflexo muito das festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, por isso a gente quase colapsando a rede municipal de saúde. Ao mesmo tempo, a Prefeitura aqui do Rio diz que vai continuar abrindo leitos de UTI, principalmente, mas que a situação está sob controle. Essas foram as palavras do prefeito Eduardo Paes, disse que está tudo controlado em relação à ocupação de leitos e que tem que se preocupar, mas que não precisa de alarde. Enquanto isso, a Fiocruz diz que a situação é crítica. Que está sob controle a gente sabe, só não sabe de quem, né? Que está sob controle, de alguém tá. Alguém está controlando isso aí, a gente só não sabe quem é. Agatha, só para deixar claro, quando a gente fala tá só com um leito, obviamente que é uma simbologia, né? Porque esse leito pode ser que daqui a pouco esteja ocupado e outros dois abram. E infelizmente podem abrir porque morreram mais 2 pessoas. Enfim, nós estamos falando de quantos leitos na cidade do Rio de Janeiro? Pouco mais de 500 leitos, 578 leitos para Covid-19, para ser bem exata, número de leitos de UTI disponíveis e ocupados, e um só disponível. Isso na rede pública da cidade do Rio de Janeiro ou na cidade do Rio de Janeiro? Na rede pública da cidade do Rio de Janeiro. Tá, lembrando que no Rio de Janeiro a gente tem também hospitais federais e estaduais, né? Esses estão nessa conta também? Estão nessa conta também. Okay. É Rede SUS, unidades estaduais, municipais e federais. E na rede particular, a gente já tem 98% de ocupação. Então, as duas aqui na cidade com risco de colapsar. Tá sob controle, isso a gente realmente não sabe de quem. Agora, Agatha, frente a essa informação, o que já foi dito, se é que foi dito pelo governo do estado ou pela prefeitura, sobre o que vai acontecer, qual vai ser a decisão tomada quando não houver mais leito? É uma possibilidade muito real. De 578, 577 ocupados é o número que a Agatha trouxe para a gente. Manaus está transferindo pacientes para outros estados. Isso é cogitado também pelo Rio de Janeiro? Não se fala sobre isso. O que se fala em reabertura de leitos ociosos, leitos inativos em unidades que já existem. Quando o prefeito atual assumiu, ele prometeu a reabertura até o fim de janeiro de 323 leitos. A gente está na metade do mês de janeiro, só 50 leitos foram reabertos aí no Hospital Municipal Ronaldo Gazola. Então tem um número ainda a ser reaberto. Ele fechou o Hospital de Campanha do Rio Centro, que era o único hospital que ainda estava aberto e funcionando, alegando que o custo era muito alto, que eram gastos R$200 mil por dia e que esse dinheiro poderia ser gasto em unidades já existentes, já que aquela estrutura era provisória. E aí, por isso, começou a reabrir leitos. Só que a realidade hoje é bem diferente da do início do ano. A gente já tinha um aumento na média de casos,
só que agora a gente tem 99% de leitos ocupados. No início do ano, por exemplo, nos primeiros dias de janeiro, a gente tinha cerca de 90% dos leitos de UTI ocupados. Agora a gente tem 99%. Tem uma coletiva daqui a pouquinho marcada com o secretário de Saúde, municipal de saúde, e também com o prefeito. Isso porque o objetivo deles agora, para vocês entenderem, é dividir a cidade em bairros. Por exemplo, Copacabana, na Zona Sul, tem uma média de mortes maior do que Barra da Tijuca, na Zona Oeste, então as restrições para Copacabana serão diferentes das restrições para Barra da Tijuca. O problema é que eles não conseguiram explicar para a gente ainda é que as pessoas circulam pela cidade. Então essas restrições não fariam muito sentido. É de uma obviedade tão grande que é assustador. Então, a gente tem, assim, é assustador. A gente tem que ouvir a explicação, porque talvez eles tenham descoberto alguma coisa que a obviedade não nos permite. Eles vão botar um ovo em pé. Ótimo, maravilhoso. Mas nos expliquem. Porque eu não consigo entender como é que vai se isolar a cidade, ou trabalhar isoladamente na cidade, sem levar em consideração que metade da população que trabalha no Rio de Janeiro, nas casas, por exemplo, das pessoas e nas lojas, inclusive nem vem do Rio de Janeiro, vem muito das cidades da Baixada Fluminense. Enfim, vamos ter que ouvir para ver para descobrir qual é essa solução. A não ser, espero que não seja isso, a não ser que, ao olhar o mapa da cidade e ver que algumas regiões mais ricas têm mais leito, têm mais condição, se descobriu uma possibilidade de implementar medidas menos rígidas justamente nessas áreas. Não vamos encher a paciência de, né? Não é? De, entre aspas, quem não merece ser enchido. Deixa eu agradecer a Agatha Meirelles, repórter da Band, direto do Rio de Janeiro. Obrigada, Agatha. Bom trabalho, hein? Bom trabalho para vocês, pessoal. Até a próxima.